Então vamos lá. Capítulo 2, equação do primeiro grau a 1, incógnita, só que agora o nosso objetivo nesta aula é mostrar o método das resoluções, né, por uma construção da resolução, né, não mais fazendo por tentativa. Nós precisamos usar métodos operatórios. Então, resoluções de alguns problemas. Situação problema. O dobro da idade de João adicionado ao seu triplo é igual a 85. Qual a idade de João? Então, um probleminha bem simples para a gente começar o aquecimento. Então, veja como é que ele escreve, né? Representando por x a idade de João. Acho que eu já vou usar o recurso da tela, né? Acho que aqui é só um apontador. Só um apontador. Então, representando por x a idade de João, pelo enunciado do problema, sabemos que 3x mais 2x é igual a 85, e a expressão 3x mais 2x no lado esquerdo da igualdade é chamada primeiro membro da equação. Veja só, ele está dando muita explicação. É claro que se você vai resolver esse problema para mim, você não precisa ficar dizendo qual é o primeiro membro nem o segundo membro da equação. Mas é porque ele quis deixar muito claro, porque é o primeiro problema que ele está resolvendo, certo? Então, deixa eu ver como é que eu arrasto aqui, acho que é assim. Não arrasta não, quando está com esse sinal não arrasta, deixa eu ver se ele também não, só faz marcar mesmo. Se eu quiser arrastar tem que ser com essa. Deixa eu ver. Desculpa aí, professor, brinquedo novo, a gente sempre dá primeiro contato, né? Estou apanhando um pouquinho, mas vai. Então, eu acho que eu vou preferir continuar com esse. Todo mundo vê o meu cursor, né? Consegue ver o cursor passeando na tela ou não? Sim. Então ótimo. Sim. Então eu não vou ficar usando o apontador, não. Bem, a expressão 3x mais 2x no lado esquerdo é chamado primeiro membro da equação e o número 85 do lado direito é o lado direito da equação. Mas se você vai resolver o problema para mim, o que você precisa de fato me dizer é quem é o x, né? Então representaremos por x a idade de João. Então, pelo enunciado do problema, sabemos que temos isso daqui. Então, daí em diante, a ideia já é resolver. Então, para resolver... Eita, puxa, rápido demais. Deixa eu acostumar com a letra, com a mão. Agora não quer puxar. Opa, vamos lá. Agora está puxando sozinho. Deixa eu entender. Aqui tocou, pronto. Então, para resolver essa equação pelo método das tentativas ou pelo método operatório, optamos aqui pelo método operatório. Quer dizer, dá para resolver pelos dois, mas ele vai optar de agora em diante pelo método operatório. Note que adicionando 2x a 3x, obtemos no primeiro membro da equação o número 5x. Veja que nesse momento ele já simplificou bastante. Ele está dizendo simplesmente adicionar o 2x ao 3x. Mas a gente sabe que isso pode ser feito de uma maneira mais formal se você colocar o x em evidência, né? Colocou o x em evidência, você vai estar usando a propriedade distributiva. Então, vai ficar 3 mais 2, entre parênteses, e depois o x. Dá para eu riscar. Ou seja, você poderia começar fazendo assim, colocando 3 mais 2 e colocar o x em evidência para você concluir formalmente que isso vai ser 5x, ok? Então, a maneira formal de dizer que isso vai ser 5x, olhando as propriedades operatórias, é, na verdade, colocar o x em evidência. Mas ele concluiu aqui 5x de maneira rápida, não tem problema, numa avaliação nossa, você pode fazer isso, porque eu vou entender que você entende isso para poder chegar a essa conclusão que vai dar 5x. Então, 5x é igual a 85, e aí esse outro passo ele já fez com um pouquinho mais de cuidado. Multiplicando ambos os membros dessa equação por 1/5, obtemos a igualdade. Aí ele fez desaparecer aqui o... Vou apanhar um pouquinho, mas eu chego, tá? Ele fez desaparecer aqui o que eu escrevi, não desaparece, eu tenho que apagar. Deixa eu apagar. Então, ele fez desaparecer... Fez desaparecer o 5 que estava aqui à esquerda e fez ele aparecer aqui embaixo.
85 sobre 5. Onde concluímos que o x é igual a 17. Gente, nós não estamos falando de resolver uma equação como se vocês não soubessem resolver. Eu sei que vocês sabem resolver. O que a gente está querendo chamar a atenção aqui é que vocês precisam entender que quando vocês estão resolvendo uma equação, vocês têm que ter em mente as propriedades operatórias que vocês estão usando. Eu vou ficar passando meio para cima e para baixo até acostumar, tá? Me parece que para mim vai ser mais fácil rolar com o mouse aqui mesmo. Eu estava falando aqui nessa questão que na hora em que você pega e passa o 5 aqui para dividir, lá para o teu aluno você vai dizer isso, você vai passar o 5 aqui para dividir. Mas você tem que saber que você está fazendo isso, você está multiplicando por 1/5 dos dois lados, por isso que o 5 daqui vai ser dividido por 5, vai dar 1, vai ficar 1x, e o 5 vai aparecer aqui dividindo 85. Então, mesmo que você não diga isso todas as vezes que você estiver fazendo conta na frente do teu aluno, mas é importante que você saiba que é isso que você faz para o 5 poder passar para dividir. Primeiro, você tem que saber. E segundo, eu já disse isso na aula anterior, mas eu vou dizer novamente, é importante que vocês saibam, que vocês façam isso, pelo menos na primeira abordagem do conteúdo. Na primeira vez que você vai falar no conteúdo numa sala, você não vai lá e diz assim, passo 5 para dividir. Você diz assim, multiplicando por 1/5 dos dois lados, e talvez valha até a pena você chegar e escrever, né? Antes de passar daqui para aqui, talvez valha a pena você chegar lá e escrever 1/5 vezes 5x igual a 85. Talvez valha até a pena você passar lá fazer isso daqui. E depois cancelar aqui o 5 com o 5 para o aluno entender por que deu esse x. Certo? Talvez valha a pena você fazer. Pelo menos uma ou outra vez é bom você fazer isso. Depois de você ter feito algumas vezes, o aluno já está acostumado, aí você passa a dizer simplesmente que passou o 5 para dividir. Ok? Bem, continuando então. De onde concluímos, veja que ele formaliza a resposta, né, como eu já disse na aula passada. A soma do dobro, atividade 2.1, a soma do dobro da idade de Pedro e do triplo da idade de Maria é igual a 132 anos. Sabendo-se que a idade de Maria é 1/3 da idade de Pedro, determine as idades de Pedro e de Maria. Olha só, veja que nesse caso, você está diante de um problema onde não é mais uma só incógnita, né? Você tem duas incógnitas agora. Você tem a idade do Pedro e a idade da Maria. Então, quando você for resolver, você tem que dizer, colocar uma letra para a idade do Pedro e uma letra para a idade de Maria. Ou, como elas estão relacionadas, né? Ele diz aqui a soma do dobro da idade do Pedro e do triplo da idade de Maria é 132. Aí ele diz aqui, sabendo que a idade de Maria é 1/3 da idade de Pedro, então mesmo que você chame de duas letras diferentes, você vai trazer para uma só, porque você vai relacionar aqui. Ou você vai montar na forma de sistemas, mas tem que deixar isso muito claro na hora que você estiver escrevendo a solução, tá? Então, 3 irmãos nasceram em anos consecutivos. Sabendo que a soma de suas idades é 159, qual a idade de cada um deles? Olha só, nesse tipo de problema, 3 irmãos nasceram em anos consecutivos. A maneira como você vai escrever esses anos consecutivos pode significar você resolver ou não o problema. Veja, nesse caso, ele optou por escrever assim, x mais 1 e x mais 2. Então, 3 irmãos nasceram em anos consecutivos. Algumas pessoas poderiam ter escrito, bem, se você está no 6º ano, você não pode escrever números negativos. Mas se você estiver, por exemplo, já no 7º ano, e eles conhecem números negativos, isso poderia ter sido escrito assim, x menos 1 mais x e depois mais x mais 1. Isso igual a 159. Veja, você poderia ter escrito assim, por quê? Porque aí já cancela aqui o menos 1 com o mais 1, e você já tem aqui direto 3x, ok? Pode ficar mais simples de resolver fazendo dessa maneira, né?
x menos 1, x mais 1 e x. Então, existe mais de uma maneira de você escrever, declarar a tua variável e escrever essa variável de tal forma que represente bem o problema. Está aqui um exemplo onde você pode escrever de uma maneira diferente da que está colocada aí no enunciado. Ok? Então, às vezes, se você não colocar nessa sequência assim, se você não colocar naquela outra sequência que eu acabei de apagar, às vezes os problemas não saem. Então, uma maneira de você escrever pode determinar você solucionar ou não um problema. Não é o caso desse. Nesse daqui a gente consegue resolver escrevendo assim. Então, efetuando-se a soma, você tem x mais x mais x dá 3x e 1 mais 2, 3. Veja que, apesar de ter parênteses aqui, como você está trabalhando com números numa estrutura associativa, você pode mudar a posição dos parênteses e somar na ordem que você quiser. É importante, tá vendo? Para um aluno de ensino fundamental, eu nunca diria isso. O que eu estou dizendo a vocês já é levando vocês para pensarem em termos de estruturas algébricas. Você pode fazer isso, somar esses 3x e depois somar o 1 com o 2 e esquecer os parênteses, porque você está diante de uma estrutura algébrica associativa, ou seja, você está lidando com números reais e a soma de números reais é associativa. É importante você já olhar com essa linguagem, com a linguagem de quem já vê mais à frente. Então, efetuando a soma dos termos, você tem isso, aí você somou menos 3 dos dois lados aqui, ó, ele avisa, e faz a soma, desaparece o 3 aqui, e ele subtrai 3 aqui, tendo 156. Aí agora, ele vai dividir o 156 por 3, e vai encontrar 52. Portanto, as idades são, como 52 era o x dele, né, era a primeira, ele tinha escrito aqui o x primeiro e deu 52, então vai ser 52, 53 e 54. Bem, atividade proposta 2.2, achar 4 números consecutivos cuja soma é 174. Bem, a mesma coisa, né? Agora ele quer 4 números. Então, por exemplo, você pode, para simplificar a tua conta, não ter que escrever x, x mais 1, x mais 2, x mais 3 e x mais 4. Você pode chamar de x um termo que está mais ao meio. Ok? Se tem dúvidas, todos estão me vendo, então, né? Professor, Então, você pode pegar um número que está mais ao meio. Sim? daquela forma algébrica que o senhor fez, a resposta daria mesmo 52, 53 e 54 ou daria diferente? Tem como o senhor fazer? Tem que dar, né? O problema, se o problema é único, a resposta tem que dar mesmo. Ou então o meu raciocínio tem algum defeito. Vamos ver.